Bem-vindos ao nosso podcast Diálogos da Escola de Frankfurt. Hoje vamos explorar as contribuições de alguns dos maiores pensadores do século XX. Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin e Jürgen Habermas. Para isso, contamos com a presença de Tainá, Ana Vitória, Sabrina, eu, Felipe, Vitor Hugo e Beatriz. Oi, pessoal! Que tal começarmos com Theodor Adorno? Ele é conhecido por sua crítica à indústria cultural. Ana Vitória, o que você acha das ideias dele? Adorno foi realmente incisivo em sua crítica. Ele via a cultura de massa como uma forma de dominação que promovia a conformidade e sufocava o pensamento crítico. Em vez de libertar a indústria cultural, cria consumidores passivos. Exatamente. Adorno acreditava que a cultura, ao ser mercantilizada, perde seu potencial emancipador. Ele dizia que as pessoas acabam internalizando os valores da sociedade capitalista, tornando-se incapazes de questionar a ordem estabelecida. E não podemos esquecer de sua colaboração com Max Horkheimer na dialética de esclarecimento. Juntos, eles argumentaram que a razão, que deveria ser um meio para a emancipação, foi instrumentalizada para dominar e controlar. Isso é bem relevante hoje, né? Sim, Felipe. Horkheimer estava preocupado com a forma como a racionalidade se transformou em uma ferramenta de poder, tanto nas mãos das elites quanto nas estruturas das instituições. A racionalidade instrumental acabou sendo utilizada para explorar e subjugar ao invés de liberar. Essa crítica é super importante para entender como as estruturas de poder operam. E Horkheimer também destacou como a razão técnica e científica deveria promover o bem comum. Frequentemente serve a interesses particulares, perpetuando a desigualdade e a dominação. Exato. E Herbert Marcuse. O que vocês acham da sua crítica à sociedade tecnológica avançada? Marcuse trouxe uma perspectiva única em seu conceito de homem unidimensional. Ele argumentou que a sociedade industrial avançada cria uma forma de pensar e viver que reprime a crítica e a mudança radical. As pessoas se tornam complacentes e conformistas. Marcuse foi além ao dizer que tanto o capitalismo quanto o socialismo de Estado convergiam para um modelo de controle que anulava o potencial revolucionário. Ele acreditava que a verdadeira liberdade só poderia ser alcançada através de uma transformação radical da sociedade. Isso nos leva a Erich Fromm. Ele também estava preocupado com a liberdade, mas de maneira um pouco diferente, certo? Sim, Fromm explorou a liberdade do ponto de vista psicológico e social. Em O Medo à Liberdade, ele descreveu com a modernidade e criou um sentimento de isolamento e insegurança, levando as pessoas à busca conforto no conformismo e na submissão a autoridades. Fromm argumentava que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de restrições externas, mas a capacidade de realizar plenamente o próprio potencial. Para ele, a liberdade implica a realização do ser humano em sua totalidade, o que requer uma sociedade que favorece o desenvolvimento individual e comunitário. E Walter Benjamin? Ele tinha uma visão bem única sobre a arte e a era da reprodução técnica. O que vocês acham das ideias dele? Benjamin é fascinante, porque ele falou sobre como a reprodução em massa alterou a aura das obras de arte. A aura é a qualidade única de uma obra que se perde quando ela é reproduzida tecnicamente. Isso também democratiza o acesso, mas também pode banalizar a experiência estética. Ele via essa mudança como uma faca de dois gumes. Se por um lado a arte se tornava mais acessível ao público em geral, por outro, ela também podia ser instrumentalizada para fins de propaganda e manipulação, especialmente em regimes totalitários. É interessante notar como Benjamin viu o potencial emancipador da arte sendo ameaçado pela sua reprodutibilidade. Ele estava preocupado com o modo como a arte poderia ser usada para mudar a consciência de massa, desviando-a da crítica social. E por último, mas não menos importante, temos Inger Habermas. Ele trouxe uma visão diferente, focando na comunicação como um meio de emancipação. Habermas é um contraponto interessante, porque enquanto outros pensadores da escola de Frankfurt eram bastante pessimistas sobre a razão, ele acreditava no potencial emancipador da comunicação racional. Para ele, o diálogo livre da dominação poderia levar a uma sociedade mais justa e democrática.
Ele desenvolveu a teoria da ação comunicativa, onde propôs que a racionalidade comunicativa, baseada no entendimento mútuo, poderia ser a base para uma sociedade mais democrática. Isso é algo que precisamos refletir no contexto atual. Com certeza. A ideia de Habermas de que a comunicação pode ser um meio de emancipação extremamente relevante, especialmente em tempos de polarização e manipulação midiática. Isso nos faz pensar sobre como podemos promover um ambiente onde o diálogo seja aberto e honesto seja possível, e como isso pode nos ajudar a construir uma sociedade mais inclusiva e igualitária. E assim, encerramos nossa discussão de hoje. Foi ótimo revisar as ideias desses grandes pensadores e ver como elas ainda são aplicáveis ao mundo moderno. Até a próxima, pessoal! Esse foi o nosso podcast Diálogos da Escola de Frankfurt. Fiquem atentos para mais discussões filosóficas e críticas sociais. Até mais! Eu vou onde você está.